Vai. Eu pergunto na tela. Pergunta pra gente ir encerrando. Ó, já passou de 1 hora. E a Tati não chega. João Antônio Cardoso. Clara, quais as expectativas com Beraldo e Moscardo no Paris Saint-Germain? A gente fala muito do Moscardo aqui por causa do Corinthians. Sim. Mas quer falar? Falo. Falar? Não quer falar? Não quer falar? Quero sim, falo sim. É. Eu fiz até vídeo no meu canal especificamente mais sobre o Beraldo. Cara, no fim das contas, o Beraldo assim, é bizarro falar isso, que ele deu sorte, porque teve um titular que machucou. Sim. Mas ele tem a oportunidade, se ele fizer uma adaptação rápida, de ganhar muitos minutos no PSG, que eu acho que talvez fosse o medo de um jogador tão jovem chegar num clube. Pô, jogador jovem tem que jogar. Sabe, ele tem que evoluir. Ele poderia ser emprestado, né? Poderia acontecer. Poderia. Por isso que seria um pouco arriscado, talvez, ele ficar no PSG por conta disso. Só que o Luiz Henrique é um cara que dá chances para jovem. É diferente de outros técnicos, de outros clubes. O Zaire Emery é isso aí, né? Espetacular. Espetacular. E o PSG hoje precisa de um zagueiro. Porque hoje, de zagueiro de origem titular, é o Marquinhos. Porque o Skriniar machucou, o Kimpembe, que era para voltar, teve que fazer uma segunda cirurgia e também não tá pronto. O Lucas Hernandes, que poderia atuar como zagueiro, tá jogando na lateral porque o Nuno Mendes não tá pronto. O Hakimi agora saiu na Copa e não tem lateral para direita. Aí tá o Soler de lateral, às vezes o Zaire Emery de lateral. Então, assim, o Luiz Henrique... planejamento, né? Total, faltou um zagueiro aí. Mas aí o zagueiro chegou agora, entendeu? Então, assim, se ele fizer uma adaptação rápida nos treinos, o Luiz Henrique começar a confiar ele rapidamente, cara, ele pode ser titular do PSG daqui um mês. Mas o ponto é, o Beraldo ele chega num contexto de Paris Saint-Germain, ele ainda não jogou um jogo, talvez que o Paris Saint-Germain foi tão exigido quanto, por exemplo, um jogo de Champions. Sim, ou um jogo ainda. Porque o Paris Saint-Germain é um time muito dominante dentro da França e assim, os zagueiros só tendem a sofrer menos. Sim. Mas a minha pergunta é até para gerar um corte agora. Vai. A que nível, você que já viu algumas vezes o Beraldo jogando, Sim. nessa adaptação, o Beraldo pode chegar? Pode ser um Marquinhos? Pode ser um jogador de seleção brasileira? Acho que sim. Acho que sim. O que você gostou do Beraldo? Cara, ele é muito maduro, ele tem uma frieza e uma inteligência muito grande em campo. Eu não vi tanto o Beraldo jogar no Brasil, tá? Eu vi, por exemplo, quando começou a especulação, aí eu parei para ver, eu peguei alguns jogos que eu conseguia ver inteiro, eu parei para assistir, mas, por exemplo, eu não acompanho o Beraldo há 1 ano, tá? E no PSG ele fez um jogo que ele entrou no fim e um jogo inteiro que foi um jogo de Copa, que o PSG ganhou de 9. Então, assim, ele não foi muito exigido. Mas pelo que eu vi dele de características, ele é muito maduro, ele tem uma frieza muito grande em campo, e eu acho que ele tem possibilidade, ele tem... Como fala? Né? Não é promessa, não? Tem... Não é possibilidade, não. Como é, gente? Tem o quê? Perspectiva? Não, tem... Capacidade. Ele tem capacidade de se tornar um zagueiro, por exemplo, um titular do PSG e de seleção brasileira como o Marquinhos. Não é agora, tá, gente? Mas eu acho que ele pode. 2 stories sobre o Moscardo. Sobre o Moscardo. O problema do Moscardo, pra mim, o Moscardo eu vi menos jogar, tá? Ainda não fechou. Ainda primeiro ponto, né? Ainda não é jogador do Paris Saint-Germain. Isso. E como quando tudo aconteceu, eu tava de férias e o Beraldo adiantou, eu dei um foco no Beraldo, porque inclusive chegou, e o Moscardo eu não dei esse foco tão grande assim. Eu acho que ele é muito talentoso, mas eu acho que a forma como ele joga e a posição onde ele joga, ele vai precisar de uma adaptação maior do que a adaptação do Beraldo. Então eu acho que ele precisa de mais tempo para evoluir. Eu acho que o Beraldo não, mas ainda assim é um jogador que tem talento, mas é um jogador assim, para ir entrando ali, para ir se adaptando, para ir fazendo as modificações do futebol brasileiro, fazendo essa transição de um futebol para o outro.